A comunicação na empresa, o objetivo da comunicação empresarial. Olá, seja muito bem-vindo! Agora é o momento de nos aprofundarmos um pouco mais no universo da comunicação, mas desta vez, numa perspectiva organizacional. Nesta aula temos como objetivo principal conhecer e entender o histórico e o objetivo da comunicação empresarial. Isso porque se nós analisarmos pelo contexto da própria história, a necessidade de haver uma comunicação empresarial surgiu justamente do desenvolvimento de outras áreas do campo científico da comunicação, como a propaganda, as relações públicas e o jornalismo empresarial. E se pensarmos que isso tudo começou com a Revolução Industrial, nós vamos entender um pouco mais como é que isso se processa. Lembra que a Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, no século XVIII, e foi se expandindo para outros países da Europa até o século XIX. Quando nós pensamos nisso, nós vamos entender que essa revolução ela provocou transformações econômicas, sociais e políticas em toda a sociedade. E com isso percebemos o quê? Que a mudança do modo de produção artesanal para fabril, o surgimento de fábricas e usinas, a fabricação de mercadorias em larga escala, entre outros fatores que a revolução nos trouxe, fez com que nós alterássemos as relações de comercialização e de trabalho. Por outro lado, muitos operários não sabiam, por exemplo, como manejar as máquinas e aprendiam as tarefas meio que ali por meio de instruções orais, demonstração ali na prática, tentativa e erro, desconhecendo o seu objetivo. Chiavenato ele coloca um pouco desse histórico para nós entendermos a relevância que a comunicação teve dentro do contexto organizacional. E a verdade é que muitas das alterações na comunicação foram promovidas por alterações do contexto social e histórico, no caso das organizações. Aqui nós conseguimos ver que há muita simetria entre o que aconteceu no contexto social com o que aconteceu no contexto organizacional. Como assim? Bom, vamos lá. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos. Lá com a industrialização, quando ela chegou por lá, ali na metade do século XIX, ela acelerou bastante por causa do quê? Da destruição que foi causada pela Guerra Civil. Ora, se nós olharmos bem, já em 1772, com a luta pela independência, o que é que nós vemos? Nós vemos que proporcionou o surgimento da área de relações públicas, quando basicamente eles contrataram um escritor, um editor, que era o Samuel Adams, para formular estratégias de comunicação que fossem capazes de influenciar a opinião pública. Opa! Isso já era algo que não existia até então, mas que esse novo contexto fez com que existisse. E esse é apenas um exemplo. Membros de movimentos trabalhistas e dos órgãos representantes de classes, por exemplo, patronais, também procuraram convencer o público da importância de suas reivindicações, tornarem público também o que a empresa queria dizer. Tudo isso pede que exista uma comunicação empresarial estratégica. Em meados de 1829, Amos Kendall publicou o pioneiro The Globe, o primeiro house organ do governo. O que é um house organ? Basicamente, é um veículo de comunicação impresso ou eletrônico no formato de boletim, jornal, revista ou vídeo feito pela empresa para divulgar ao público interno, algumas vezes, não sempre, para o público externo, informações sobre suas atividades, a sua agenda, questões de alcance, batimento de meta, eventos, enfim, essa é a história ali desse tipo de comunicação. Isso é trazido lá pela literatura da Rabassa e Barbosa. E, por exemplo, se nós seguirmos esses relatos históricos, nós vamos ver que em 1840, operários da empresa Têxtil Lowell lançaram o primeiro jornal empresarial regular do país, que era o The Lowell Offering, que basicamente trazia informações do que aconteciam dentro da organização para o público também. Não só para o público interno, mas como em alguns casos também para o público externo. Se nós pensarmos nesse contexto, as empresas não tinham como proteger a sua imagem, o que a opinião pública vai pensar deles, e era uma forma de fazer exatamente isso, porque nessa época
Era muito fácil a opinião pública ser muito desfavorável. E assim fica mais fácil entendermos por que no início lá do século XX estimulou tanto a criação de assessorias de imprensa, de se contratar profissionais de relações públicas, justamente para ter uma medida de controle ou poder entender um pouco melhor como estaria a imagem dessa organização para o público. E você pode perguntar, tá, mas e aqui no Brasil? Como é que fica? Como é que foi essa trajetória? Basicamente, o incentivo à entrada de empresas multinacionais promovido por Juscelino Kubitschek lá em 55 impulsionou essa industrialização. O presidente anterior, Getúlio Vargas, ele já tinha começado a desenvolver ali um plano de criação de uma industrialização automobilística brasileira, o que atraiu o investimento de fábricas famosas como a Ford, a General Motors, a Volkswagen, Mercedes-Benz, a Toyota, a Simica, para cá. E com essa implementação do setor automobilístico, houve um incentivo à modernização e ao desenvolvimento nacional que possibilitou que o investimento direto estrangeiro nos segmentos de borracha, material plástico, vidros, materiais elétricos, têxteis, autopeças e muitos outros também fosse ampliado. E com isso surgiu uma preocupação de olhar também como seria feita essa comunicação organizacional. Assim, com essa evolução das empresas no nosso mercado, o que nós conseguimos perceber? Que era ainda mais evidente a necessidade das empresas implantarem departamentos de relações públicas e de relações industriais. Isso porque as multinacionais, elas ajudaram na valorização das atividades das áreas de comunicação aqui no país. E tendo como base principalmente o quê? O modelo de gestão norte-americano. E com isso já dá para imaginar que não foi exatamente fácil a aceitação e a percepção da relevância desses departamentos aqui no Brasil. Ela não foi algo automático. Na verdade, a comunicação organizacional ela era vista como uma despesa que as empresas brasileiras disseram, ela era considerada um custo. Isso porque naquela época ela se restringia basicamente a reuniões, a eventos pequenos, elaboração de um boletim aqui, um jornal ali, uma revista acolá para os funcionários, mas de uma forma muito improvisada, tá? Com poucos recursos mesmo, muito limitados. Eram desempenhados basicamente por jornalistas e profissionais de relações públicas, mas sem orçamento e de uma forma pouco estruturada. Isso melhorou bastante com a fundação em 67 da Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais de Empresas, que era liderado por Nilo Luschetti, um jornalista italiano e editor da revista Notícias Pirelli. Tá, mas o que é essa associação? Bom, basicamente, a Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais de Empresa, a ABERJ, ela é um grupo de comunicadores atuantes em empresas nacionais e multinacionais. Essa associação ela teve como um grande benefício o fato de ter contribuído para o aperfeiçoamento das publicações organizacionais que eram ainda bastante carentes ali de qualidade, de técnica editorial nesse contexto brasileiro. Em 89, essa associação passou a ser denominada como Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e se tornou a representante máxima da área no país, produzindo cursos, eventos culturais e profissionais, seminários, publicações e o reconhecido prêmio também que ela também começou a ter, que era o prêmio ABERJ. E lá, nos anos 70, inclusive, a comunicação empresarial era vista como uma atividade técnica, mas ainda secundária, e que tinha como função basicamente manter um controle interno das práticas comunicativas e para divulgar externamente produtos e serviços. O que nós conseguimos observar é que nas 2 décadas seguintes, o foco da comunicação passou a ser o contexto interno para o contexto externo. Então começou a se olhar que tinha que migrar do que era comunicado e trabalhado internamente para aí sim ter um olhar mais apurado do externo, para apresentar o quê? Uma boa imagem da empresa em uma sociedade que era cada vez mais atenta, mais exigente. Precisava haver coerência entre o que estava sendo comunicado. Então, as empresas precisavam transmitir competência, transparência em realidades de mercados bastante exigentes, bastante conscientes e que sabiam exatamente o que era possível entregar, o que era possível fazer, o que era possível exigir das organizações. Um exemplo
da autora, da professora Valéria, que ela traz com bastante propriedade, é que a noção de qualidade dos produtos passou a ser quando o público acreditava que o fabricante era confiável e honesto, quando ele possuía ali uma boa imagem. Então, era da perspectiva da confiança, da honestidade, também da forma como o produto era produzido, que afetava nessa imagem daquela marca, daquela organização. No final dos anos 90, a globalização e a popularização também da internet, com toda a evolução das tecnologias digitais e de informação, algumas dessas evoluções fizeram com que as empresas parassem e repensassem a função da comunicação dentro da organização e passassem a lhe atribuir um papel que não fosse considerado de gasto, mas sim um papel estratégico dentro da gestão. E com isso as empresas passaram ao quê? A investir visando como eu posso melhorar a integração entre a minha comunicação interna e a minha comunicação externa. Ou seja, cuidar das informações que são compartilhadas com a equipe, com prestadores de serviços, além de também com as que se relacionam com que o público interno, com os seus fornecedores, distribuidores, com que os concorrentes, com que os meus consumidores, com que todo mundo que tem contato com a organização, com o mundo exterior da organização, também consegue ter de informação, de mensagem da minha empresa. Todas essas pessoas e instituições compõem o quê? O público de interesse da empresa. Seriam chamados stakeholders, porque todos eles têm algum interesse no que essa empresa faz, diz, no que ela está posicionando dentro daquele mercado. E para concluirmos esta aula, o que é que nós precisamos lembrar? A comunicação empresarial é algo que vem se desenvolvendo juntamente com a administração das organizações. Essa comunicação, ela precisa estar atenta a um público, tanto ao público interno quanto ao público externo, que são pessoas que estão cada vez mais informadas, mais conscientes e mais exigentes. E para manter a competitividade e sobreviver, as organizações precisam saber se comunicar com o público de interesse, informando claramente quais são seus produtos, qual a sua missão, quais os seus valores, e assim conseguindo passar uma mensagem que esteja alinhada com os valores também do seu público. A comunicação empresarial, ela precisa ser considerada estrategicamente, integrando o que se comunica internamente com o que se comunica para o mercado externo. Precisa haver essa coerência, estarem todos ali interligados e na mesma página. Por esta aula é só, bons estudos! Gostou da aula? Tem muito mais esperando você. Na nossa graduação em Ciências Contábeis. Você mergulha em um aprendizado dinâmico e atualizado no EAD Premium que você só encontra aqui. Clique em um dos botões que estão aparecendo na sua tela e dê o próximo passo para transformar seu futuro. Até logo!